Muito bem, vamos dar início então à nossa apresentação, né, chamaria aqui de boletim trimestral do segmento aqui de eventos. A gente vem acompanhando já há um bom tempo e os principais destaques, acho que do setor, em termos de geração de emprego, de movimento econômico, né, essa pujança aí com relação ao crescimento do setor que a gente vem observando, né, depois de um tempo bem desafiador, que foi ali principalmente na pandemia, e os resultados, né, dessa recuperação, também resultados também do que a Brasp vem desenvolvendo, a representatividade do setor, medidas como o PERS, enfim, tudo isso, como vem se desdobrando, né, principalmente já no ano de 2023, de maneira bem positiva. Então, se nós começarmos aqui já pela geração de empregos formais, onde concentra-se 5 principais segmentos do setor de eventos especificamente, que hoje a gente chama ele de core business, né? Os 5 segmentos ali, que nós todos, né, nos últimos 16 meses, geraram empregos, o saldo de empregos foram positivos. Então, desde a produção e promoção de eventos esportivos, com um pouco menos ali, quase 500 vagas, bem como a atividade de organização de eventos especificamente, né, com exceção de culturais e esportivos, com quase um pouco mais de 14 mil empregos, né? E se nós pegarmos ali o estoque de empregos que tínhamos em 2019, com agora o último mês de abril de 2023, já é um pouco mais de 5 mil vagas, né? Então, um nível aí quase de 5% acima do que foi o período pré-pandemia. Então, essa recuperação segue em curso, né? Dentro do segmento de eventos. Se nós pegarmos aqui só o primeiro quadrimestre, ou seja, fechado aí de janeiro a abril do ano de 2023, e relacionar esses últimos anos aqui, como foi esses primeiros quadrimestres, podemos considerar aí que foi o melhor resultado já para o segmento nos últimos, considerado aqui, 4 anos. Então, foi um resultado bem importante, uma marca bem importante aí para o setor de eventos, né? E se nós pegarmos dentro das 5 classes aqui, dos quinais que se refere ao core business aí do setor de eventos, praticamente todos já estão a um nível acima do que foi o período pré-pandemia, com única exceção de atividades artísticas, criativas e de espetáculos, né? Mas ainda assim é um nível ainda pouco, já muito próximo do que era o estoque de 2019, né? Destaques aqui de recuperação bem pujante da atividade de organização de eventos, exceto culturais e esportivos, e as atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, né? Ambas ali, uma com 9,3%, né, dessa diferença aí relativa, e a outra com quase 12%, né? Bem importante aí esse resultado. O saldo do emprego, se a gente destaca aí das unidades da federação, né, e fazer aquele comparativo, né, período pré-pandemia, apenas 7 unidades da federação que ainda amargam, vamos assim dizer, resultados, não chegaram ao mesmo nível. Na média brasileira aí é 4,7, mas você vê que grande capilaridade é a principais estados aí a se considerar estão a níveis bem superiores ao que era o período aí pré-pandemia. Destacar principalmente aí Acre, Amapá e Paraíba, né? Na média esses três, mais do que 30%, né, do que foi ali o período antes da pandemia. Bom, se nós contemplarmos aí onde a gente coloca mais atividades que contemplaria toda a cadeia produtiva do setor, que hoje a gente denomina de hub setorial, onde já inclui ali agência de viagem, bar, restaurante, hospedagem, enfim, todo o hub setorial. Também podemos destacar que todos os quinais ali pertencentes ao hub, nenhum, né, nos últimos 16 meses, teve recuo de vagas, e sim só vagas positivas de emprego. Então, bem bacana esse resultado aqui também. E se nós pegarmos o estoque, né, hoje atualizado aí, abril de 2023, nós estamos falando de 3.530.000
vagas, né? Uma vez que em 2019 era 3.449.000. Então, já é um patamar superior ao nível pré-pandemia também para o Hub setorial. Pouco mais de 80 mil vagas aí de diferença. Então, resultado, saldo bem positivo também. E o mesmo comparativo, né, dos primeiros quadrimestres que nós temos, né, nos últimos 4 anos, 2023 já uma marca de um quadrimestre bem positivo, um pouco menos do que experimentado ali em 2022, mas estamos na sequência aí de 2 anos, né, com 2 quadrimestres bem positivos, né, com exceção ali de 2020, que foi o período mais amargo da pandemia, e 2021 também, que tínhamos mais demissões do que admissões, né, e 2022, 2023 segue aí numa recuperação bem significativa. E aí, para o Hub, onde nós contemplamos a hospedagem, bar, restaurantes, segurança, agência de viagem, ou seja, todos os segmentos que operam aí dentro do setor de eventos, enfim, só exceção aí de hospedagem, bar, restaurante e agência de viagem, tirando esses 3, né, praticamente todos já estão no nível bem superior ao pré-pandemia. E na média, contemplando aí o Hub setorial, são 2,4% de crescimento, registrando aquelas 81.375 vagas, né, acima do que foi lá em 2019. Também é um destaque bem importante a se fazer, né? Bom, e se nós pegarmos aí de janeiro de 2022 a agora, até abril de 2023, e fazermos uma relação com o que foi gerado de empregos no Brasil inteiro, né, vamos assim dizer, com todo o segmento, o Hub setorial marca aí 12,4% dessa geração de vagas nesse período, nesses 16 meses, né? Conforme, e de eventos quase 1% do que foi já gerado de vagas nesse período. Então, mais uma vez aí, mostrando, né, denotando a representatividade e a importância que o segmento tem dentro da economia brasileira também. Entrando um pouco mais aqui no PIB, esse aqui é o nosso PIB macro, né, vamos assim dizer, marcado até o primeiro trimestre de 2023. Esse é um comparativo de 4 trimestres encerrados contra 4 trimestres anteriormente encerrados. Então, é uma variação mais ou menos anual, né? E eu destaquei ali em verde o que é esse PIB assim, anualizado a preço de mercado, que é o PIB-PIB, e o qual é o que representa, que está mais próximo do que é o setor de eventos e turismo, né? Que é classificado ali em outras atividades de serviços. E se nós pegarmos o resultado, né, marcado o fechamento do primeiro trimestre de 2023, nós temos 9,1% desse outros serviços e o PIB, na média, 3,3%. Ou seja, é como se considerar que a cadeia produtiva que o setor de eventos está registrada, está contemplado, está crescendo quase 3 vezes mais a média brasileira de PIB, né? Aí, então, é verdade que aí eu consigo mostrar aqui de forma mais fácil de enxergar, né, o quão essa discrepância, né, de outras atividades de serviços, né, fechando aí os últimos 12 meses contra os 12 meses encerrados anteriormente, são 9,1%, na média PIB a preço de mercado 3,3%. Inclusive, né, muito bem se falando do crescimento da agropecuária, né, e a agropecuária vem exatamente nesse movimento também de crescimento, mas ela está em segundo lugar aqui com 6%. Então, ainda, apesar desse crescimento também do agro, outra atividade de serviço que contempla o hub setorial ainda é superior ao próprio agro, né? Bom, e aí trazendo um pouco mais de contexto aqui com as pesquisas setoriais aí que o IBGE promove mensalmente, aí são destaques aí de 4 segmentos, principalmente aí a produção industrial, comércio, que aí contempla o varejo, serviços, e aí o turismo, né, que são atividades turísticas.
O que se representa ali dentro de serviços e atividades turísticas, que é onde está mais concentrado o setor de eventos e a sua cadeia produtiva, é também dentro dessas duas pesquisas que mais vem crescendo. Apesar da desaceleração recente, né, e o setor do volume de atividade turística bateu ali até mais do que 40%, né, no primeiro trimestre de 2022, ainda assim fechando agora em abril de 2023, 17%, e setor de serviços quase 7%. Então, mesmo que venham sentindo uma redução desse ritmo de crescimento, ainda assim eles são muito consideráveis, né? Uma vez que os outros setores vêm crescendo de maneira um pouco mais tímida, né? E pegando essa mesma variação aí do volume de serviços comparativo à estadual, apenas o Distrito Federal fica com esse volume de serviços negativo. Então, e essa pesquisa de serviço contempla aí todas as unidades da federação, né? Então é importante destacar também esse crescimento aí do setor no Brasil como um todo, com exceção aí do Distrito Federal. E para o volume de atividades turísticas, essa pesquisa é feita já com um número reduzido aí de unidades da federação, mas com todas que ela acaba mensurando, todas, aí nesse caso é sem exceção mesmo, todas as unidades da federação pesquisadas, tá, está com um volume bem expressivo aí de crescimento, comparativo aí de 12 meses de abril de 23 contra os 12 meses anteriores, né? Então, na média aí, Brasil 17%, e basicamente aí todos os estados, né, que são contemplados na pesquisa, com resultados bem expressivos e positivos. Isso aqui é um ponto que nós também acabamos mensurando, e é bom entender a lógica deles estarem aqui, né? Basicamente, a variação dos componentes do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, então é a principal medida de inflação hoje adotada no Brasil. E aí, o que nós acabamos mensurando desde o início desse trabalho, né? Temos as principais categorias dentro do índice, né, como alimentação, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, tudo que contempla ali o IPCA. Só que tem alguns produtos, serviços especificamente, que estão diretamente ligados ao setor de eventos. Então, são recreação, clube, casa noturna, hospedagem, pacote turístico, cinema. E se nós pegarmos ali, principalmente ali, maio de 2021, na primeira coluna da tabela aqui, com números, né? Enquanto a inflação lá estava batendo 8%, as que estavam próximas aí do segmento tinha até deflação, né? No caso de hospedagem, tinha uma queda de 5%. Casa noturna, menos 1,5%. E o que é o importante de se observar, olhando para o dado real hoje, né? Naquela época mais de pandemia, o empresário que estava ligado ao setor de eventos não conseguia repassar a inflação, porque o setor estava realmente sem demanda, não estava em movimentação, né? Então, você não tinha como repassar preços, né? Uma vez que não se tinha demanda por esse tipo de serviço. E aí, se a gente pega hoje, maio de 2023, o que eu destaquei aqui em verde, todos, né, sem exceção, já estão acima da inflação, né? Que é hoje, na média, aí, fechando os 12 meses do IPCA, é 3,94%. Agora, recreação, clube, casa noturna, hospedagem, pacote turístico e cinema vem conseguindo realmente, vamos assim dizer, recuperar boa parte do que foi perdido também em níveis de preço, né? E aí aumentando também, por consequência, o faturamento, né? E aí esse é um pouquinho do gráfico, né? Se a gente distribuir em 12 meses, desde 2021 ali em maio, né? Grande parte aí do segmento que eu mostrei aqui agora, ela vem subindo. Evidentemente que deu uma redução mais recente aí do nível que estava, né, de preços, mas se pegar mais a churada ali, que é o vermelho, que é o IPCA mesmo, o IPCA já começou a cair desde junho de 2022, um pouco mais expressivamente, né? E aí grande parte dos segmentos ali que estão ligados ao setor de eventos, né, nesse caso, consegue também
surfar uma certa recuperação também por nível de preços, que é bem interessante aqui para o setor. E aí, contemplando também esta variável, né, nós fazemos uma estimativa de consumo no setor. Tem por mês, né, essa é uma estimativa que nós construímos aqui. Então, você tem aí desde janeiro de 2019, mês a mês, bate ali, né, em azul, que é a linha, né, que expressa ali o consumo estimado. Então, ali está 9.230, que é 9 bi,2, né, de consumo estimado. Depois você vê que a linha em azul cai significativamente, né, que expressa nada menos do que a redução do consumo das famílias dentro do segmento de eventos. E aí depois, principalmente ali de março de 22, há uma recuperação bem célere também em níveis de consumo dentro do setor. E aí, se nós pegarmos aí anualmente, né, esses números, 2022, né, não chegou ao mesmo patamar de 19, mas ele já é muito mais expressivo do que alcançou em 2021. E aqui ao lado a gente tem uma métrica por quadrimestre, né, que é esse gráfico aqui ao lado, né, nós temos 2019, 20, 21, 22, 23 por quadrimestre. Mas já 23, né, 2023, já foi o maior nível de consumo estimado aí. Se pegarmos quadrimestre contra quadrimestre, que é a maneira mais justa aí de comparar, pegando já um pouco do que está se refletindo também em 2023. Então, hoje já alcança aí a marca de 37,5 bi, né, em 4 meses deste ano. Se pegarmos aí mês a mês desde janeiro de 22, uma janela mais curta de tempo, há uma expressão muito mais forte, né, essa robustez aí do consumo estimado do segmento aí de recreação, enfim. Mas é uma marca bem importante também que o setor vem atingindo, né? Em termos macro, assim, seriam esses destaques que a gente poderia fazer em tudo que foi pontuado aqui, né? Desde o nível de geração de empregos, né? A parte de pesquisas mais sensíveis à atividade econômica, como o PIB, pesquisa mensal de serviços, de atividades turísticas, a estimativa de consumo, né, das famílias projetada para o segmento de eventos, todos eles vêm trazendo informações bem positivas a essa recuperação que o setor já experimentou, e agora é um crescimento mais robusto, marcado já principalmente nesse primeiro quadrimestre aí de 2023, né? Esses seriam os principais pontos a destacar.